Em meio às areias do tempo, o povo de Israel trilhou um caminho marcado por adversidades, lutas e profecias. Das margens do Nilo à costa do Mediterrâneo, as escrituras sagradas registraram predições sobre nações que se cruzaram com os israelitas, seja como vizinhos ou como inimigos. Desde a épica saída do Egito sob a liderança de Moisés até os complexos cenários do Oriente Médio atual, as profecias se entrelaçaram com a realidade, guiando e moldando destinos. Israel, uma nação cuja história desempenha um papel central nas páginas das Escrituras Sagradas. Desde tempos antigos até o presente, sua trajetória tem sido marcada por momentos de triunfo, adversidade e revelações divinas. As Escrituras não apenas narram a jornada deste povo, mas também antecipam os caminhos e confrontos com nações vizinhas. Em um mundo antigo onde nações emergiam e se dissipavam, o destino de Israel se entrelaçava com profecias e revelações bíblicas. Das áridas terras do deserto às movimentadas cidades de reinos vizinhos, histórias de amizades, rivalidades e conflitos foram profetizadas com precisão. Mas, o que essas profecias nos dizem sobre os vizinhos e inimigos de Israel ao longo dos séculos? Neste vídeo, iremos além da superfície, explorando as profundas profecias que delineiam as relações de Israel com seus vizinhos e adversários. Prepare-se para uma viagem através do tempo, onde o passado, presente e futuro se entrelaçam nas palavras proféticas. No vasto tapeçar da história, poucos eventos são tão marcantes e transformadores quanto a saída dos hebreus do Egito. Esta é uma história de opressão, fé e libertação. Sob o jugo faraônico, os hebreus clamavam por liberdade. E foi Moisés, escolhido por Deus, que se levantou como grande líder desta jornada. Com sua vara em mãos e a determinação em seu coração, Moisés enfrentou Faraó, exigindo a libertação de seu povo. Através de 10 pragas divinas, o Egito viu o poder de Deus e, eventualmente, liberou os hebreus. Mas a jornada estava apenas começando. Atravessando o Mar Vermelho em um milagre épico, os hebreus embarcaram em uma peregrinação pelo deserto, guiados pela mão protetora do Divino. No entanto, o Egito, com sua grandiosidade e esplendor, não seria apenas uma lembrança. As Escrituras, em sua infinita sabedoria, já tinham registrado o destino desta grande nação. Isaías 19, versículos de 1 a 4, nos apresenta uma visão sombria para o Egito. A profecia descreve um Egito em desordem, com deuses falsos tremendo perante o Senhor e os corações dos egípcios se derretendo de medo. Esta poderosa nação enfrentaria tempos de adversidade e confusão, sendo governada por um líder cruel, e os egípcios se voltariam uns contra os outros. Estas palavras não eram apenas predições, mas um reflexo da intricada relação entre Israel e seus vizinhos, mostrando que o poder e a influência podem ser efêmeros, mas a palavra de Deus é eterna. A vastidão do deserto, com suas dunas ondulantes e céu estrelado, serviu de cenário para a continuação da jornada dos hebreus após sua libertação do Egito. No entanto, este território não era desabitado. Nações vizinhas com culturas e destinos próprios cruzaram o caminho de Israel, trazendo consigo desafios, interações e profecias. Primeiramente encontramos Edom, terra dos descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Embora parentes distantes dos hebreus, os edomitas resistiram à passagem de Israel por sua terra, uma decisão que os marcaria nas páginas das profecias. Ezequiel, no capítulo 25, versículos 12 a 14, fala da vingança do Senhor contra Edom. Por terem se vingado dos filhos de Judá, sua terra seria desolada, e a ira divina se manifestaria através da mão de Israel. A jornada prossegue, e os hebreus encontram Moabe e Amon, descendentes de Ló. Estas nações, embora tivessem laços familiares com Israel, não estavam isentas das predições proféticas. Em Jeremias, nos capítulos 48 e 49, somos apresentados a visões sombrias para ambos os reinos. Moabe enfrentaria destruição e desolação, com suas cidades e fortalezas sendo arruinadas. O orgulho de Moabe seria seu declínio. Amon, por sua vez, não ficaria impune. Suas cidades seriam tomadas, e seu destino seria moldado pelo propósito divino. Essas interações e profecias são testemunhos do poder e da soberania de Deus. As nações podem erguer-se e cair, mas a palavra do Senhor permanece imutável. A travessia do deserto e os encontros com nações vizinhas não foram apenas eventos históricos,
mas parte de um plano divino maior, onde cada nação, cada escolha e cada profecia desempenhava um papel crucial na tapeçaria do destino de Israel. Às margens do vasto Mediterrâneo, uma antiga rivalidade se desenrolava, marcando séculos de conflitos e destinos interligados. Estamos falando dos filisteus, um povo que habitava a faixa costeira e que se tornou um dos inimigos recorrentes de Israel. Os filisteus, com suas cidades-estado como Gaza, Asdod e Ascalon, eram conhecidos por sua destreza militar e sua cultura distinta. Mas mais do que seus feitos e tradições, foi a contínua animosidade contra Israel que os destacou nas páginas das Escrituras. Eles enfrentaram reis israelitas, desafiaram profetas e até capturaram a Arca da Aliança, o símbolo sagrado de Israel. No entanto, como muitas nações que se opuseram ao povo escolhido, os filisteus não escaparam das profecias divinas. Em Amós, no capítulo 1, versículos 6 a 8, encontramos uma condenação clara contra este povo. Por terem levado cativos os israelitas e entregado-os a Edom, o juízo divino estava determinado. Deus prometeu incendiar os muros de Gaza, destruir os governantes de Asdod e eliminar o remanescente dos filisteus. Suas cidades, outrora florescentes, enfrentariam a ira divina, marcando o fim de sua ascendência. A história dos filisteus e sua relação com Israel é um lembrete do intricado jogo de poder, fé e destino no Antigo Oriente Médio. Mas, acima de tudo, destaca-se a soberania de Deus, que, através de suas profecias, demonstrou que nenhum ato contra seu povo passaria despercebido. Para o norte de Israel, erguiam-se reinos cuja influência e poder moldaram o destino de muitas nações do Antigo Oriente Médio. Estamos falando da Síria e da Assíria, potências que em diferentes momentos tiveram relações tumultuadas com Israel. A Síria, com sua capital em Damasco, não apenas compartilhava fronteiras com Israel, mas também episódios de conflitos e alianças. Foram inúmeras as vezes em que exércitos sírios marcharam contra as terras israelitas, resultando em batalhas e intrigas políticas que deixaram marcas profundas na história de ambos os povos. No entanto, as Escrituras, em sua sabedoria divina, já tinham registrado o destino da Síria. Em Isaías 17, versículos de 1 a 3, uma profecia revela a desolação de Damasco, uma cidade que se tornaria um montão de ruínas, e a decadência das fortalezas da Síria. Já a Assíria, um império colossal com sua capital em Nínive, foi um dos maiores desafios para Israel. Com sua máquina militar e ambições expansionistas, a Assíria conquistou o reino do norte de Israel e levou as 10 tribos cativas. Contudo, mesmo com sua grandeza, a Assíria também estava sob o olhar profético. No livro de Nahum, capítulo 1, versículos de 1 a 15, encontramos uma visão detalhada da queda de Nínive. A cidade, descrita como uma cidade sanguinária, enfrentaria a ira divina e seria reduzida a nada, um testemunho da justiça de Deus. Ambos os reinos, Síria e Assíria, demonstram como a geopolítica do Antigo Oriente Médio estava entrelaçada com o plano divino. Através das profecias, Deus revelou que, independentemente do poder terreno, sua vontade prevaleceria. No Antigo Oriente Médio, enquanto impérios nasciam e desapareciam, um se destacou por sua grandiosidade e influência, a Babilônia. Situada às margens do rio Eufrates, esta magnífica cidade tornou-se o centro de um império que, em seu apogeu, estendeu seu domínio sobre muitas terras e nações. A ascensão da Babilônia não foi apenas marcada por conquistas militares, mas também por um evento que abalou o coração de Israel, a destruição do templo em Jerusalém. Este ato, além de ser uma demonstração de força, foi um golpe devastador para o povo israelita, que viu seu local mais sagrado ser reduzido a escombros. No entanto, a história da Babilônia não estaria completa sem mencionar as profecias que envolviam seu destino. Em Jeremias, capítulos 50 e 51, encontramos uma série de predições sobre a queda deste grande império. A cidade, descrita como um cálice de ouro nas mãos do Senhor, se tornaria motivo de horror e espanto. Suas águas secariam, seus muros seriam destruídos, e a Babilônia encontraria seu fim nas mãos de nações do norte. A trajetória da Babilônia, de seu auge à queda, é um testemunho do poder efêmero dos impérios humanos em contraste com a eternidade da palavra de Deus. Através das profecias, somos lembrados de que, por maior que seja o poder terreno, a justiça e a vontade divina sempre prevalecerão. Após o declínio da Babilônia, o palco da história viu a ascensão de novos impérios que, por sua vez, interagiram profundamente com Israel.
Os persas, os gregos e os romanos, cada um à sua maneira, deixaram marcas indeléveis na trajetória do povo israelita. Sob a liderança de Ciro, o Grande, o Império Persa surgiu como uma potência benevolente, permitindo que os judeus retornassem à sua terra e reconstruíssem o templo. Mas, como revelado em Daniel 8, versículos 13 e 4, a influência persa seria temporária, representada pelo carneiro com 2 chifres, que acabaria sendo desafiada por uma nova força. Esse novo poder era o Império Grego, liderado por Alexandre, o Grande. Em um curto espaço de tempo, os gregos expandiram seu domínio, mas, como predito em Daniel 8, versículos 5 a 8, seu império se fragmentaria, dando lugar a reinos menores em constante conflito entre si. Por fim, os romanos emergiram, estabelecendo um domínio que abrangia o Mediterrâneo. Israel, sob o jugo romano, testemunharia eventos cruciais, incluindo a vida e morte de Jesus Cristo. Em Daniel 9h26, uma profecia alude à destruição de Jerusalém e ao fim do período dos Messias, uma referência à crucificação de Cristo e à subsequente destruição do templo em 70 d.C. Estes impérios, com suas grandezas e falhas, são testemunhos da dinâmica do poder humano. Mas, acima de tudo, as profecias mostram que, apesar das mudanças e desafios, a palavra de Deus permanece constante e verdadeira. No turbilhão de eventos que definem o moderno Oriente Médio, é impossível não ver os ecos das profecias do passado. As antigas palavras dos profetas, gravadas nas páginas das Escrituras, continuam a ressoar, oferecendo uma lente através da qual podemos interpretar os acontecimentos atuais. Cidades que outrora foram palco de batalhas épicas e eventos proféticos, hoje, ainda são centros de disputas políticas e espirituais. Os conflitos, alianças e tensões que vemos atualmente têm raízes profundas, muitas delas traçadas nas profecias bíblicas. Estas predições, algumas cumpridas com precisão assombrosa, servem como testemunho da interconexão entre o divino e o terreno. No entanto, nem todas as profecias encontraram sua realização. Existem predições ainda não cumpridas que apontam para eventos futuros, tanto de esperança quanto de julgamento. Estas profecias, envoltas em mistério e expectativa, nos lembram que o final da história ainda está sendo escrito. Elas convidam a reflexões profundas sobre o papel de Israel, das nações vizinhas e de todo o mundo no grande plano divino. À medida que observamos o presente e antecipamos o futuro, as profecias bíblicas servem como um farol, guiando-nos através das águas por vezes turbulentas da história, e nos lembrando da promessa eterna e da soberania de Deus. À medida que navegamos pelas águas da história, as profecias bíblicas emergem como faróis inabaláveis, iluminando o passado, o presente e o futuro de Israel. Elas não são apenas relatos de eventos distantes, mas chaves que desbloqueiam a compreensão de uma narrativa maior, uma trama divina que entrelaça nações, líderes e povos. A importância dessas profecias vai além da mera predição. Elas são testemunhos da fidelidade de Deus, de sua soberania e do seu amor eterno por Israel. Cada profecia cumprida reafirma a veracidade das Escrituras e a confiabilidade de Deus em cumprir suas promessas. E para aquelas profecias que ainda aguardam cumprimento, elas se mantêm como promessas de esperança e de um futuro redentor. Encorajo a todos que se sintam tocados por esta jornada a se aprofundarem no estudo das profecias. Que estas palavras ancestrais inspirem uma busca contínua por entendimento, fé e conexão com o divino. Pois, nas palavras dos profetas, encontramos não apenas o eco do passado, mas a promessa de um futuro brilhante, onde a paz, a justiça e a verdade prevalecerão.